Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer ao meu irmão Pedro, aqui do Rio de Janeiro, carioca da gema, e que envia a pergunta: pastor, sobre a ação do rebatismo, até onde isto é válido e legal? Meus queridos irmãos, quando a gente fala de batismo na Bíblia, a gente fala através da ação de João Batista, que foi o precursor para a questão do batismo. E ali a palavra do grego é baptismo, que é a ideia de imergir, de mergulhar, de afundar na água. Ou seja, molhar por completo. Não é nem aquela questão da aspersão onde você joga a aguinha na cabeça do camarada. Não, é mergulhar de fato. No judaísmo, existe uma expressão dentro do hebraico chamada mikveh. O mikveh não é apenas um batismo, mas é também uma purificação. Quando eu peco contra o meu irmão, quando eu ajo contra a minha comunidade, quando eu peco contra Deus e eu faço um ato confessional, eu então sou conduzido pelo meu líder às águas para um banho de purificação. Isso não é uma ideia nova em João. Isso já era algo recorrente. E aí, quando a gente fala sobre batismo na igreja, a gente lembra que o nosso maior exemplo é Jesus. Mateus, capítulo de número 3, verso de número 13. O nosso Senhor Jesus se batizou. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em outras traduções, em quem eu tenho prazer. Ou seja, existem pessoas que ficam nessa dúvida sobre batismo, e a questão do batismo vai também pela questão denominacional. Às vezes nós temos a mesma fé, porém não temos a mesma ordem de culto. Por exemplo, existem igrejas batistas que recebem assembleanos e que, quando recebem esses assembleanos, mesmo vindo com carta de recomendação, eles pedem para que o irmão seja batizado novamente. A igreja que mais faz rebatismo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? E aí a pergunta do irmão Pedro aqui do Rio de Janeiro: até onde isso é válido? Paulo mata essa charada porque a igreja, ela vive copiando coisas do judaísmo. É natural você ver hoje um camarada de talite na igreja, talite em cima do púlpito, que não era para estar em cima do púlpito, menorá, né, que é o candelabro lá dentro do ornamento da igreja, bandeira de Israel, coisas que a igreja não precisa, mas que ela pega e coloca dentro do seu costume. Tendo em vista Paulo apóstolo que poderia acontecer a mesma coisa dentro da igreja, na questão do rebatismo, ele vai rechaçar essa ideia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, no verso de número 5 e 6. Paulo diz assim, falando de Bíblia: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E aí, meu amigo Pedro, eu rechaço a ideia do rebatismo, assim como eu também rechaço a ideia da apresentação de uma criança em várias igrejas. Parece que o pai virou moda nos nossos dias, hoje, a galera fazer isso. Eu vou batizar a criança lá na igreja da minha mãe e do meu pai. Ah, agora eu vou batizar a criança, ou apresentar a criança, na verdade, lá na igreja tal. E por que eu falo aqui de forma batizar? Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana, ela tem o ato de batizar a criança. Só que não deixa a criança tomar ceia. Aí eu não entendo. Porque se primeiro vem o batismo,
E depois da instituição da ceia, a gente entende que se batizamos, nós estamos autorizados a tomar a ceia. Fica incabível eu batizar alguém e não permitir a aproximação da mesa da ceia do Senhor. Como também é incongruente eu batizar uma pessoa hoje na igreja, Assembleia de Deus. Aí amanhã ela não quer mais estar na Assembleia, vai para a Batista, batiza lá na Batista. Aí ele não quer mais ser batista, ele vai para a Congregacional, ele vai lá e batiza de novo. Aí ele não quer mais ser congregacional, quer ser adventista, batiza de novo lá na Adventista. Quantos banhos mais você vai ter que tomar? E o nosso irmão Pedro, do Rio de Janeiro, traz à baila um assunto que é importantíssimo para nós. Jesus não ficou tomando banho toda hora de batismo. As pessoas não iam toda hora lá em João para ficar se batizando. Tanto é que havia discussão lá sobre a questão da autoridade do batismo de João, e Jesus, quando argumenta contra os escribas e fariseus, eles ficam calados. Eles não têm resposta. Jesus perguntou para eles, aí, o batismo de João é coisa do homem ou é coisa de Deus? E eles não souberam responder. Por quê? Porque o batismo é uma ação de confissão de fé. É um meio de graça que Deus nos deu para selarmos o nosso compromisso com a instituição, com a fé, com a Bíblia e com Deus. É onde eu dou uma ação pública da morte da velha criatura para um surgimento de uma nova vida em Cristo Jesus. Pastor, mas e se eu morrer e não for batizado? Você teve tempo para batizar? O batismo não salva ninguém, mas o batismo é um meio de graça que Deus nos deu. E Jesus é o nosso maior exemplo. Ele também se batizou. Então, por que você está fazendo tanta força para não se batizar? E aqui a gente inteira por vários assuntos. Quem não quer se batizar, quem quer se rebatizar, não banalize as coisas que Deus nos deu. Porque quando eu vou me rebatizando, haja água. E Paulo, tendo em vista que isso iria acontecer, ele deixou para nós Efésios 4, 5 e 6. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ok? Muito obrigado ao meu irmão Pedro, do Rio de Janeiro, pela pergunta. Você pode fazer como Pedro, mandar a sua pergunta por meio do WhatsApp ou mandar a sua pergunta por meio do Instagram. Você já conhece o nosso Instagram? @falando de Bíblia oficial. Segue a gente lá e a gente vai conversar. E assim como o Pedro me enviou a pergunta, eu estou aqui fazendo um vídeo resposta falando de Bíblia.